Finalzinho de tarde, passando por aqui, nessa tardezinha que Deus nos proporcionou, para trazer uma palavra de consolo, de alento, sabe? Deus fala de várias formas. Ele tem a hora de corrigir, tem a hora de mostrar amor, de trazer consolo. Deus é Pai e Ele sabe como falar com seus filhos. E Ele vem agora falar com vocês. Por que o chamado dói? Por que dói tanto o chamado? Por quê? O chamado dói tanto, gente. Dói tanto. Que nós nos sujeitamos a coisas que nós achamos que nunca conseguiríamos passar. Por causa do chamado. Nós ouvimos coisas que nunca imaginaríamos ouvir. De pessoas que a gente ama. Nós recebemos coisas terríveis de pessoas que nunca esperamos. Por causa do chamado. Nós às vezes nos humilhamos para conseguir nos manter fazendo o chamado. Privações, dificuldades, lutas, retaliações, rejeições, falta de reconhecimento. Tudo isso nós passamos para fazer o chamado de Deus, para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Mas por que nos sujeitamos a tudo isso? Por quê? Porque só assim vamos criar uma estrutura forte, inabalável, para conseguirmos prosseguir o chamado com perfeição, sim. Deus tem visto a minha luta, a sua luta, a sua entrega, a sua devoção, negando a você mesmo, se sujeitando a humilhação, a dificuldade até de comida, de tudo. Ouvindo coisas, sentindo coisas, tudo para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Levantando pessoas, se sujeitando a rejeições dentro da igreja, para poder cultuar e viver o seu chamado. Deus nessa tarde vem visitar o seu povo, os seus filhos, que estão doloridos, machucados, por fazerem a obra de Deus, por fazerem o chamado de Deus. E Deus vem consolar vocês e falar que Ele está orgulhoso de vocês. Que Ele se agrada de vocês. Por cada renúncia, cada entrega. Tudo isso será recompensado para mim e para você. Tudo que a gente renuncia para cumprir o chamado e o propósito de Deus, nós teremos a recompensa. Não porque merecemos, mas porque estamos fazendo a vontade de Deus. E o chamado é a vontade de Deus. Muitos desistem do chamado. Muitos não querem cumprir, porque não aguenta, não resiste às dificuldades quando vêm.
logo um abandono por causa de uma palavra, por causa de qualquer coisa que as pessoas falam, põem defeito ou criticam, desistem do seu propósito, do seu chamado. Às vezes nem tem coragem de fazer e atrapalha outros que estão fazendo. E Deus vê tudo isso. Deus contempla do céu. Deus vê cada dor, tudo que as pessoas fazem contra nós. Por elas mesmas, gente. Porque o ser humano é mau. E às vezes usados pelo maligno para destruir o chamado de Deus nas nossas vidas. Mas Deus, como um pai, como o todo, que eu conheço Ele. Eu não conheço o Deus só de ser Deus, não. Eu conheço Ele de ver, sentir, de relacionar com Ele a todo tempo na minha vida. A minha entrega é total. A minha entrega a Ele é absoluta. O meu maior medo é de trocar Ele por alguma coisa. E Ele sabe disso. Eu tenho pavor, horror. Só de pensar. E Ele sabe a minha estrutura, Ele sabe quem eu sou. E Ele sabe que tem muitas pessoas aqui que estão com as estruturas abaladas. Porque estão doloridos, machucados. E é doído trabalhar com gente. É doído cumprir chamado com gente. Mas Deus nos chamou para isso. E Deus hoje está renovando as forças de todos que precisam. Levantando ministérios, pessoas hoje. E mostrando, Ele se compadece da sua dor, filho. E isso vai ser recompensado aqui na terra e lá no céu. E vamos cumprir o nosso chamado. Não vamos fazer como muitos que afastaram e abandonaram. Pessoas de renome no mundo gospel. Que hoje moram até fora do país. Mas estão longe porque não foram capazes de suportar o chamado. Que nós possamos suportar o nosso chamado. Porque eu vou terminar com o meu pai falando. Meu pai fala, Josué 1:9. Ser forte e corajoso. Não mandei eu ser forte e corajoso. Nós fechamos essa palavra com meu pai falando. Ser forte e corajoso. Amém?